Nesse vídeo eu prometo que eu vou te contar tudo mesmo que você precisa saber para comprar o seu primeiro relógio sem fazer merda com o seu dinheiro. Direto ao ponto, sem encheção de linguiça e, mais importante, sem conflito de interesses com patrocinadores. Esse vídeo é a minha curadoria. Na verdade, essa série é a minha curadoria particular de informações para deixar você na cara do gol. E antes da gente começar, é importante dizer uma coisa. Vou falar da perspectiva de uma pessoa que trabalha com moda, ok? De um profissional de moda, uma pessoa que monta fits e desenha imagem para pessoas reais. E eu não vou falar de uma perspectiva de um colecionador ou um super entusiasta. Esse vídeo é para quem quer adquirir o primeiro relógio como ferramenta de imagem. Então, eu não vou me aprofundar em aspectos super técnicos aqui, tá? Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de 3, é uma minissérie. Um conteúdo muito valioso, que normalmente eu cobro para dar em consultoria. Eu estou disponibilizando aqui de graça, em troca da sua inscrição e do seu like. Então tá saindo baratíssimo aí para você. Eu quero começar com uma pergunta bem simples para a gente entender isso. A partir do momento que isso aqui, ó, um celular, cumpre todas as funções de um relógio, o que é um relógio hoje em dia e por que então eles não deixaram de existir? Essa é uma ótima pergunta. O relógio é uma joia. E uma joia, a gente chama isso em moda de ornamento. Uma joia, você escolhe pelo valor simbólico que ela tem. Ou melhor pra gente aqui, uma joia você escolhe pelos códigos visuais que ela oferece à imagem. Vamos fazer um exercício rápido aqui só para você entender o que são códigos visuais, tá? É o seguinte, imagina que seu tio é um professor de uma escola de gente bacana aí. Ele soube que vai ser premiado no evento anual aí da escola de formatura, por exemplo. E aí ele vai vestir um terno e ele pergunta para você, por exemplo, o que você acha melhor eu usar? Esse tênis aqui ou um sapato? Enfim, você já tá cheio de malícia aí de moda, você fala assim, pô tio, eu acho que fica melhor de sapato. Muitas vezes, sem entender até, você pensa, por exemplo, na superfície lisa do couro, na silhueta mais contida do sapato, o aspecto que ele tem mais elegante, com certeza mais apropriado e é melhor para a proposta do terno. Veja, eu usei esse exemplo para você entender que você usou de características físicas para ajudar o seu tio. Exatamente isso que são códigos visuais. Todo item de moda tem códigos visuais, inclusive relógios. Então esse é o primeiro ponto. É nisso que a gente vai focar. Não é em um item de luxo, tá? Não é, pior ainda, numa imitação de um item de luxo. Você pode pensar, de fato, que isso é uma tarefa complicada e, de fato, não é tão simples assim, por isso que existem profissionais como eu para te auxiliar nesse caminho, mas existem sim itens na relojoaria que ajudam muito nesse processo e é a minha intenção te apresentar essas coisas aqui nesse trio de vídeos. Então vamos lá, o que é mecanismos? É basicamente o motor do relógio. Antigamente tinha aqueles carrinhos que o pessoal girava, sabe? Soltava e ele saía correndo, os bonequinhos saíam andando. É basicamente isso. É o que tem ali dentro, tá? Que faz o relógio se mexer. A gente tem dois tipos, basicamente, de relógios, tá? Os relógios em quartz e os relógios mecânicos. Relógios quartz é bem simples. Eles são movidos à bateria, que você precisa normalmente trocar em 3 ou 5 anos. Eles são, em geral, relógios mais precisos em relação aos relógios mecânicos e eles não precisam de lubrificação para funcionar ali no mecanismo, embora eles precisem sim de manutenção preventiva, que você pode fazer quando você precisar trocar a bateria, por exemplo, ou então a cada 5 anos. Geralmente, essa categoria ela é mais barata do que os relógios mecânicos, porque elas têm menos complexidade de montagem. Isso não significa que são relógios ruins, de maneira nenhuma. Por exemplo, a gente tem relógios de luxo, tá? Relógios da alta relojoaria, que são a quartz. Por exemplo, a gente tem versão do Cartier Tank em quartz, a bateria que foge aí, enfim, o valor ultrapassa 20, 30 mil reais. Relógios mecânicos. A gente tem basicamente dois tipos de relógio mecânicos, ok? Relógios a corda, então você precisa da corda, como aquele carrinho antigo, para ele funcionar. Ou então relógios automáticos, que também são a corda, mas essa corda é dada baseada no movimento do braço, por isso esse nome é automático. Normalmente esses automáticos eles têm também a opção de você dar corda manual ali. Essa categoria ela é vista assim dentro da relojoaria com maior prestígio por serem relógios mais complexos e mais elaborados no que diz respeito à engenharia das pequenas coisas. E é claro que isso vai impactar no preço, tá? Eu vou falar de preços um pouco mais lá na frente, lá no terceiro vídeo eu vou falar sobre preços. Então, por exemplo, uma coisa interessante sobre relógios automáticos é que você observa que o ponteiro de segundos ele passa ali de maneira muito mais fluida
do que um relógio a quartz que se mexe no famoso tic-tac. Uma outra coisa dos relógios mecânicos que contribui também para a questão do prestígio é que esses são os relógios que normalmente são passados de geração na família. O que acontece? Como esse tipo de relógio eles não envolvem circuitos, se uma peça for danificada, ou, enfim, se tiver alguma coisa no funcionamento interno dela que dê algum defeito, é mais possível, no longuíssimo prazo, tá? Tô falando aqui coisa de 150 anos, 100 anos, você fazer uma reparação, porque são peças físicas. Enquanto que os relógios a quartz, eles são como placas de computador. Elas ficam obsoletas aí, então é mais difícil você achar ali um componente eletrônico de muitos anos atrás, então isso aí fica obsoleto. Sobre os materiais do relógio, eu vou falar aqui de 3 partes principais do relógio aqui. Vou falar de caixa, pulseira e vidro. A caixa, primeiramente eu vou te mostrar aqui o que é a caixa. Essa parada aqui, ó. Isso aqui é a caixa. Ela pode ser de diversos materiais. Ela pode ser desde materiais sintéticos, como plásticos de alta resistência. Relógios esportivos, eles são assim. Eles podem ser de cerâmica, alguma liga metálica, como latão, alumínio. Ele pode ser de aço inox. Eles podem ser de titânio e até podem ser de ouro. Relógios, é comum a gente ver relógios de luxo totalmente em ouro. É claro que são super valiosos. E aí é o seguinte, para o nosso consumo aqui do dia a dia, principalmente falando de primeiro relógio, a gente sempre vai buscar o aço inox. Eu falo isso porque ele é o melhor de todos em relação à duração, à resistência pelo preço pedido. E também é muito versátil e fácil de encontrar. Isso aí você pode perguntar, pô cara, ok, você falou que tem alumínio, tem liga de latão e tem aço inox. Como que eu identifico se um relógio ele é todo aço inox? Bom, antes de comprar, geralmente, na descrição do relógio, em sites de relojoaria, tem essa indicação, mas dá para ver no próprio relógio. Eu vou te mostrar aqui. Num relógio metálico, beleza? Geralmente atrás vem essas indicações aqui. Essa indicação aqui diz que só a parte de trás é de aço inoxidável. Que esse aqui é um exemplo de, completamente em aço inoxidável. É através dessas 2 marcações que você vai ver se uma caixa ela é de aço inoxidável. Porque tem relógios que é muito comum ter aqui a traseira, que é onde tem contato com a pele, de aço inoxidável, e a pulseira, tá? Mas a caixa em si não é. Eu tenho um modelo que é assim. E aí tem relógios que são completamente aço inoxidável. Esses são os mais duráveis. Esse aço inox, ou essa superfície metálica, ela geralmente aparece em 2 configurações. Ela pode ser ou polido ou então escovado. O que acontece? É importante falar isso. O polido ele vai ter uma aparência de mais elegante, mais refinado, ele tem uma aparência mais pro lado da joia em si, sabe? Aquela coisa polida, chique, refinada. Mas em contrapartida, esse é o tipo de caixa que aparece muito mais marcas de impressões digitais, aparece mais arranhões, enfim, marcas de uso. E o escovado, ele é visto como mais casual, mais para o dia a dia. E dependendo do nível de escovação, a gente vai ver isso nos relógios Fields, ele pode até aparentar um aspecto mais rústico. Se vai ser um relógio que você pretende utilizar no dia a dia, a caixa escovada é o melhor tipo de caixa para você comprar. Sobre o vidro do relógio, a gente tem 3 materiais comuns, tá? É o cristal mineral, que é o vidro padrão, é um material muito bom por si só. Cristal de safira, que é um vidro bem mais resistente em relação ao vidro comum. Por exemplo, a câmera traseira do iPhone ela tem esse vidro de safira, que é justamente feito para não arranhar tanto quanto o vidro normal padrão. E o terceiro material comum para o vidro é o acrílico. Esse aqui realmente risca muito. Não recomendo você pegar um relógio de vidro de acrílico, porque qualquer coisa que você tocar, ele já vai riscar e ele vai ficando fosco com o passar do tempo. É fácil de trocar, dependendo do modelo, isso é fato, é um material barato. O safira ele é o mais caro, tá? Essa é a desvantagem dele. Mas assim, eu não recomendo porque tem várias opções já de vidro. Só se for um relógio fã, um relógio diferente ali que tenha o vidro de acrílico, e aí eu acho que é até uma opção você usar uma proteção em cima para ele não ficar tão feio ali. E aqui surge essa preocupação. Você precisa ficar louco querendo um vidro de safira para o seu primeiro relógio? É o seguinte, se o seu uso ele for normal, se você vai usar o relógio dirigindo ou no escritório, a resposta é não. Por quê? É um material mais caro. Exceto se aparecer uma oportunidade e tal, você não precisa ficar louco atrás de um vidro de safira. O vidro normal ele já dá conta do recado. Eu indicaria um vidro de safira se você é uma pessoa que tem muita atividade manual. Se você faz camping, se você faz trilha, montanha, pesca, se você trabalha ali num serviço manual como bombeiro, sei lá. Aí eu acho que são casos
que eu indicaria Safira. Vamos lá, material da pulseira. Essa pulseira ela pode ser em couro, tá? E tem vários aspectos de couro, tem o couro liso, tem o camurça, couro áspero, enfim. Ele pode ser de aço inox, que é, acho que o padrão do mercado, a pulseira de aço inox. E quando ela é de aço, ela é também conhecida como bracelete. Ela pode ser também de borracha ou silicone e ela pode ser em nylon ou tecido. É sobre as medidas do relógio. É bom você saber porque à medida que você vai provando e você vai vendo mais ou menos a proporção ali do relógio que fica legal em você e você vai gravando que número é esse, é interessante porque quando você for comprar um relógio online você já sabe mais ou menos as medidas que servem para você. Vamos lá, as medidas básicas. O diâmetro da caixa é essa distância daqui até aqui, oposto. Sou péssimo em desenhar aqui. Bom, esse número varia bastante, tem modelos aí desde 30 milímetros, que são bem pequenos, até modelos de, sei lá, 46, que são gigantescos. Lug to lug. Lug é esse pino aqui, ó. E aí, a distância lug to lug é uma outra medida também para você fazer a comparação no punho. É a medida que vem, é essa medida aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Lug to lug. Então, diâmetro é isso aqui, lug to lug é isso aqui. Basicamente, o que seu braço vai ficar aqui, né? Então, é uma medida também para você saber em relação ao punho. Na última espessura, que é super importante também para você saber o tamanho do relógio, é a espessura dele. Tá vendo? É essa medida lateral aí. São essas 3 medidas. Então é isso, cara, depende muito de punho para punho, tá? E depende também da proposta do relógio. A gente vai ver, por exemplo, que os Dress, eles têm a caixa pequena, a caixa mais minimalista. Normalmente, relógios pequenos, eu não vejo tanto problema, porque depende muito da proposta ali do look, às vezes é um relógio um pouco mais divertido. O problema maior são os relógios grandes. Eu vou colocar aqui uma foto para você ver o que é um relógio grande. Daí em diante é um relógio grande, só para você ter como parâmetro. A gente tem mais uma medida. Essa medida, a primeira vez que eu vi, foi o Watch Lucas, que é um cara que entende muito de relógio. É uma das fontes principais que eu usei aqui para ter esse repertório para passar para vocês, que ele fala sobre a proporção entre a caixa e a pulseira. Eu nunca tinha visto isso antes, mas eu achei super pertinente. Por exemplo, a gente tem esse aqui, esse modelo aqui é o Cássio Duro, ele é bem famoso. Olha como que essa caixa ela é robusta em relação a essa pulseira aqui, menorzinha, fininha. Aqui eu trouxe um outro exemplo, esse aqui é um Seiko Diver. Olha em comparação com essa diferença aqui, ó. Tá vendo como que a pulseira robusta, numa caixa robusta, ela fica mais interessante em relação à medida? Então, é bom você ficar de olho nisso aqui também, tá? Tem excelentes modelos que tem essa proporção bem ajustada. Isso aqui é mais uma coisa, um trato fino aí. E aí, cara, já finalizando aqui, a gente tem mais uma medida que vai ser super importante em relação a esse primeiro relógio principalmente. A distância entre pinos. A maioria das caixas, elas são nesse formato aqui, ó. Tem os pinos aqui, né, os 4 pinos. A pulseira ela começa a partir daqui, ó. Olha só, esse aqui é a mesma coisa, ó. Caixa, pino, daqui para baixo a gente tem a pulseira de couro, fica mais fácil de ver. Isso aqui é uma caixa tradicional, beleza? Eu tô falando isso porque existem opções na relojoaria que fogem à regra. Tipo esse daqui, ó. A gente chama isso aqui de bracelete integrado. E você vê como foge, ó. Não tem aqui os pinos tradicionais, tá vendo? Isso aqui é importante você saber que esse tipo de relógio aqui, a gente não consegue trocar a pulseira. E trocar a pulseira é interessante, principalmente para o primeiro relógio, por quê? Porque você pode comprar pulseiras de substituição para variar, dar o máximo de versatilidade possível. É uma prática muito comum, você tira uma pulseira de bracelete, coloca uma pulseira de couro, e isso varia a proposta do relógio. E aí, o que você vai usar para comprar uma pulseira? Justamente a distância entre pinos, que é essa distância aqui. Fechou? Bom, então vamos lá. Só relembrando o que a gente viu hoje sobre códigos visuais, é o que a gente vai olhar para comprar o primeiro relógio. A gente viu que os 2 tipos principais de mecanismos são relógios de quartz, a bateria, e os relógios mecânicos, que são feitos em sistema de corda. A gente viu um pouco dos materiais, tá? A caixa a gente sempre vai procurar o aço inox. E a gente agora, por último, viu as medidas do relógio, como que é essa questão da caixa tradicional, que é o que você vai procurar para o primeiro relógio, em relação ao bracelete integrado. É isso aqui que eu separei para a gente ver hoje. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aqui embaixo no comentário, já consigo incluir essa resposta aí no próximo vídeo, ou então responder no comentário mesmo. Ou então, se você é um entusiasta, se você entende legal de relógio, o espaço aqui também está aberto. Se você quiser contribuir, vai ser muito legal também. No próximo vídeo, a gente já vai entrar em categorias de relógio. Eu vou falar o que é um relógio dress, o que é um
um diver, um flieger. Só lembrando que eu estou soltando o link dessa série exclusivamente no canal de transmissão do Instagram. O link para você entrar está aqui embaixo. E aqui embaixo também está o link se você quiser uma ajuda personalizada, se você quiser pular todas essas etapas, aqui está o link para você também falar comigo. Bom, é isso. Foi ótimo estar aqui com vocês. Não esqueça de curtir o vídeo se esse conteúdo aqui te ajudou. E a gente se vê logo na parte 2. Valeu? Fé!